Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o item paralítico da piscina, que é aquele que eu já havia, acho que, comentado em outro momento. Ou não? Não, não é esse aqui, é do paralítico, né? Então vamos lá. Parágrafo 21. Depois disto, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama, em hebreu, Betsaida, ou Betsaida, que tinha 5 corredores, os quais eram deitados em grande número os enfermos, os cegos, os coxos, e aquele que tinham os membros ressecados, e todos esperavam que a água se agitasse, porque o anjo do Senhor, em um certo tempo, descia nessa piscina, ele agitava a água, e aquele que entrasse primeiro, depois que a água assim se agitasse, era curado, qualquer que fosse a enfermidade que tivesse. Ora, havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo que estava enfermo, havia muito tempo, disse-lhe: Quereis ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me levar na piscina, depois que a água for agitada. E, durante o tempo que ponho para ir lá, um outro nela desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levantai-vos, transportai a vossa cama e andai. Imediatamente esse homem foi curado, e tomando o seu leito, começou a caminhar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. Continuava nessa discussão, né? Os judeus disseram, pois, àquele que fora curado: Hoje é sábado, não é permitido transportar o vosso leito. Ele lhes respondeu: Aquele que me curou me disse: Transportai o vosso leito e andai. Eles lhe perguntaram: Onde está, pois, esse homem que vos disse: Transportai o vosso leito e andai? Mas aquele que fora curado não sabia, ele mesmo, quem fora, porque Jesus se retirara da multidão de povo que estava ali. Depois de Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: Vide que estás curado, não pequeis mais no futuro, de modo que não vos chegue alguma coisa pior. Este homem foi procurar os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Por esta razão é que os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente. São José, tá? Bom, seguindo aqui na parágrafo 22. Piscina, da palavra latina piscis, peixe, dizia-se entre os romanos dos reservatórios ou viveiros onde se alimentavam os peixes. Mais tarde, a acepção dessa palavra foi estendida aos tanques onde se banhava em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna junto ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas do ano, jorrava com força e agitava a água. Segundo a crença vulgar, esse momento era o mais favorável para as curas. Pode ser que, em realidade, no momento de sua saída, a água tivesse em
uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água jorrada mantivesse lodo salutar para certas enfermidades. Estes efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos nos dias de hoje. Mas então, as ciências estavam pouco avançadas e se via uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, a agitação dessa água à presença de um anjo, e esta crença lhe parecia tanto melhor fundada porque, nesse momento, a água era mais salutar. Depois de ter curado esse homem, Jesus lhe disse: no futuro não pequeis mais, para que não vos aconteça alguma coisa de pior. Por estas palavras, fê-lo entender que sua enfermidade era uma punição e que, se não melhorasse, podia ser de novo punido e ainda mais rigorosamente. Esta doutrina está inteiramente conforme com aquela que o Espiritismo ensina. Parágrafo 23. Jesus parecia tomar a tarefa de operar essas curas no dia de sábado, para que, a ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus quanto à observação desse dia, queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das coisas da forma, porém, que ela está nos sentidos do coração. Justifica-se dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente. Quer dizer, Deus não suspende as suas obras nem a sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a fazer o que é necessário, a vossa alimentação e a vossa saúde. E sou o seu exemplo. Então, né, gente, só completando aqui o que já foi dito no vídeo anterior, no momento anterior, eu quero só completar dizendo: existe a religiosidade e existe a religião. É a mesma coisa? Obviamente que não. A religiosidade é própria do indivíduo. É aquilo que o coloca em sintonia com o seu interior, o seu pensamento mais elevado possível, mais sintonizado com a espiritualidade. Então a religiosidade está ligada à conexão com a espiritualidade. Então na religiosidade a pessoa pode, por exemplo, ter fé nas velas, pode ter fé na prece, pode ter fé em amuletos, pode ter fé em rezas, orações, pode ter fé em imagens, pode ter fé no que quer que seja. Por exemplo, ter fé na meditação. Enfim, existem vários veículos que conseguem colocar o indivíduo em sintonia com a espiritualidade superior, donde ocorrem o fluxo das intuições benéficas que conduz o indivíduo na sua vida, nas ações da sua vida. Então isso tudo é religiosidade. A partir do momento em que numa sociedade um grupo de pessoas começam a ter religiosidades parecidas, atividades parecidas, começa-se a confusão de criar-se a religião. E o que se cria aí? Cria-se metodologias de ação. Cria-se paradigmas, criam-se datas comemorativas, criam-se padrões terrenos de sistematizar aquilo que é espiritual. Querer se sistematizar aquilo que é espiritual. É de onde saem essas questões: olha, só no dia de sábado não podemos ter atividades, porque Deus descansou. Como assim Deus descansou? Então é uma interpretação do que está lá na Bíblia, de que Deus trabalhou durante 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então, essa versão, né, essa versão de interpretação levou as pessoas lá na época a reservar os sábados para não fazer nada. Se Deus descansou, a gente não vai para fazer nada. Então,
o Jesus veio para arrebentar essas coisas todas, né? Tudo isso aí que estava amarrado com a religião, Jesus chegou para arrebentar, falou, isso aí não tem nada a ver, gente. Né? Tem que curar, tem que fazer o bem. Essa é a nossa obrigação aqui. Porque quando você faz o bem para o próximo, você consegue colher para si próprio o bem também. Se você praticar o mal para o próprio, você vai colher o mal para si próprio. E assim, é simples assim, né? Além de você ter a lei do retorno entendida na prática, né? Você tem a escada da evolução espiritual através dos mundos, das reencarnações sucessivas. Essas explicações de Jesus é que estavam ali muito claras, só que as pessoas não tinham bagagem para decodificar essa mensagem, né? E aí, portanto, vinham aqueles comentários absurdos. Hoje, as várias religiões continuam, né, naturalmente dentro desses cronogramas, né? Porque dessa interpretação também surge a necessidade do corpo físico de ter que se, em um certo momento, né, você tem que parar para você se restabelecer. Então, se você entender que o melhor momento para se restabelecer é justamente após você ter uma grande perda de energia, então curar e se recuperar, né, caminham juntos. Não tem que ter um dia especificado para se recuperar. Certo? Existem influências dos dias nas vidas das pessoas? Eu acredito que sim. Acredito perfeitamente que sim. Da mesma forma que, por exemplo, o tempo passa como a maré, só para fazer uma ideia, né? Ou mesmo a Terra, né, no movimento dela também, tem um movimento semelhante ao, não da maré, do movimento de ondas do mar, né? Então, esse movimento ondulatório que a Terra tem no seu rodar no meio do vácuo, também nos diz que as coisas da nossa vida têm seus sobes e desces, sobes e desces. Então, num momento você está melhor influenciado pela Lua, no outro momento pelo Sol, no outro momento por Vênus, no outro momento por Júpiter, enfim. As influências daqueles que estão ao nosso redor são marcantes. Certo? Então eu tenho que sistematizar exatamente. Não tem que sistematizar, você tem que entender que as coisas não são exatamente iguais todo instante. E entendendo isso, você é capaz de entender quando a maré é mais favorável ou menos favorável para você desenvolver as suas atividades. Então é conhecendo no meio no qual nós existimos que nós conseguimos então entender, obter o melhor do nosso desenvolvimento. Isso, por exemplo, na agricultura é o mais praticado, né? Entendendo a influência do Sol, da Lua, principalmente, né? Na agricultura, por conta das mudanças, da influência desses astros no clima, então você tem uma maneira mais inteligente de trabalhar a terra, o cultivo e obter os melhores resultados. Bom, gente, então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu não gostei desse vídeo, foi muito curto, foi pouco elucidativo. Então deixa seu like. O outro talvez você goste mais, não é? Se inscreve no canal se você não está inscrito. Assista a outras playlists do canal. Insisto nisso. Faça um comentário, tá bom? Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta, vivendo